Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que muda absolutamente tudo na nutrição, mas que quase ninguém leva a sério, que são os hábitos. Não são as dietas, não é a força de vontade, não é a motivação, são os hábitos. Porque é isso que determina o que você come na maior parte do tempo, mesmo quando você não está pensando sobre isso. E talvez você já tenha vivido isso, né? Começa super motivado, faz um plano perfeito, segue alguns dias e de repente, puf, né? A rotina aperta, o estresse aumenta, o sono piora e você volta aos mesmos comportamentos de sempre. Segundo James Clear, do livro Hábitos Atômicos, a verdade é que nós não subimos ao nível das metas que nos colocamos. Nós caímos ao nível dos nossos sistemas. E é aí que entra a grande sacada. Pequenas mudanças feitas de forma consistente criam transformações enormes. E hoje eu quero trazer tudo isso para o mundo da alimentação, porque entender hábitos é entender como você come. Por que algumas pessoas conseguem manter uma rotina alimentar organizada e outras vivem em ciclos de compulsão, exageros e arrependimento? A diferença não está na força de vontade, está no sistema que cada uma construiu. Então vamos começar pelo básico. Os hábitos são compostos de 4 etapas, que são o gatilho, o desejo, a resposta e a recompensa. E isso vale tanto para escovar os dentes quanto para comer um pacote de bolacha depois do trabalho. O gatilho é o que inicia o comportamento e ele pode ser algum pensamento que surge quando você vê alguma comida ou quando você tem algum sentimento como a tristeza, o cansaço ou tédio. E a partir disso entra o desejo, né? O desejo ele dá a energia para agir, que é como pegar o celular e abrir o app de delivery ou levantar da cadeira do trabalho para ir à cozinha, buscar alguma coisa para comer, por exemplo. Aí entra a resposta, né? Que é o comportamento em si, ou seja, quando você come aquilo que não estava planejado. E por fim, a recompensa, né, que é o que garante que o hábito vai se repetir, o que pode ser um alívio de um sentimento ruim, por exemplo. E aqui eu quero dar exemplos de 3 pessoas, né, que são muito clássicos. Vamos começar com a Marta. A Marta sempre comia chocolate à noite. Sempre. E ela achava que era falta de disciplina. E quando ela parou para analisar, percebeu que o gatilho não era fome. Era o ritual de se sentar no sofá. O desejo dela era relaxar. A resposta era comer o chocolate. E como recompensa, né, o alívio imediato depois de um dia cheio. Quando ela mudou o ritual, trocando o chocolate por um chá, né, um chá que fosse quente, que fosse de um sabor que ela gostava, ela começou a criar uma rotina mais agradável antes de dormir, né? E assim o hábito começou a mudar. Um outro exemplo, muito comum também, é o caso do Júlio. Por quê? O Júlio atacava o biscoito no trabalho sempre às 3 da tarde. Não porque ele gostasse tanto assim do biscoito, mas porque era o horário em que ele geralmente ficava meio entediado. O tédio era o gatilho. O desejo era quebrar aquele mal-estar interno. E a resposta era comer. Como recompensa, né, ele tinha aquela sensação de pausa no meio da tarde e quando ele passou a usar esse horário, né, para caminhar um pouco, trocar ideia com alguém ou tomar um café, o impulso alimentar diminuiu drasticamente. E ainda tem a Clarice. A Clarice comia sem perceber sempre que procrastinava alguma tarefa difícil. Não era fome, era fuga emocional. Quando ela aprendeu então a identificar esse gatilho, foi possível criar alternativas mais inteligentes. Esses exemplos mostram uma coisa simples. Se você não entende o gatilho, você nunca controla o hábito. Só tenta apagar o incêndio. Agora,
Vamos aplicar as 4 leis dos hábitos, só que adaptadas para a alimentação. Então, começando pela lei da clareza, que nada mais é do que tornar o hábito óbvio. Se você quer comer melhor, precisa deixar o comportamento saudável mais visível. Alimentos nutritivos precisam estar à vista, lavados, cortados, fáceis. Quando a sua geladeira funciona como um convite, você faz melhores escolhas automaticamente. E ao contrário, o que te sabota precisa ficar longe dos olhos. Se você vê toda hora, você come toda hora. Simples assim. A segunda lei é a lei do desejo, que é tornar o hábito atraente. Comer bem não pode ser punição, tem que fazer sentido emocional. A Marta só conseguiu trocar o chocolate à noite porque criou um novo ritual prazeroso. Não adianta tirar o comportamento, é preciso substituir por algo que gere sensação positiva. Porque esse hábito ruim que você quer se livrar já está arraigado e você precisa criar novos caminhos neuronais, sabe? Para repavimentar essa estrada esburacada, fazendo com que se sobreponham aos caminhos que você quer se livrar. Aqui, na maioria das vezes, é que seu cérebro não quer comida. Ele quer alívio, pausa, conforto. E se você oferece isso por outros meios, o impulso alimentar perde força. A terceira lei é a lei da simplicidade, ou seja, tornar o hábito fácil. Se você precisa pensar demais para comer bem, você não vai sustentar isso. Por isso, organização vale mais do que motivação. Marmitas prontas, lanches preparados, ambiente favorável, cozinha funcional, tudo isso reduz a carga mental. E reduzindo o atrito, você aumenta a constância. Aí, chegamos na quarta e última lei, que é a da recompensa, que nada mais é do que transformar o hábito em algo recompensador. Se você come de forma equilibrada e sente que está sofrendo, isso aí com certeza não vai muito para frente, não vai durar. Mas se você percebe que está ficando mais leve, com mais energia, tomando decisões melhores, essa sensação de progresso rende motivação natural. Por isso, celebrar pequenos avanços faz diferença. Cada micro-vitória envia ao cérebro a mensagem: opa, isso aqui faz bem, repita. Agora, vamos aprofundar uma parte essencial. Como começar na prática? E se você quer começar hoje, eu vou te dar alguns passos simples, mas que são extremamente poderosos. O primeiro passo: identifique um único hábito crítico da sua rotina alimentar. Um só. Nada de 5 metas ao mesmo tempo, tá? Pergunte-se qual é o comportamento que mais afeta a minha vida hoje. Quando a gente se faz essa pergunta, já começa a rastrear o que quer mudar. Melhor ainda, quando a gente coloca isso no mundo, dizendo em voz alta, cria mais força sobre o que vai mudar. Você pode colocar aqui nos comentários desse vídeo sobre o que quer mudar como um compromisso a fazer consigo mesmo. Pode ser beliscar à noite, exagerar no fim de semana, comer rápido demais, depender do delivery, pular refeições, né? O hábito com maior impacto é o que deve ser o foco inicial. O segundo passo: observe os gatilhos. Você come porque tem fome ou porque está ansioso? Você come por tédio? Ou talvez por hábito automático? Talvez porque viu comida? O Júlio tinha o gatilho das 3 da tarde. A Marta tinha o gatilho do sofá à noite. A Clarice tinha o gatilho da ansiedade quando procrastinava. Entender o gatilho é metade da solução. E o terceiro passo: redesenhe o ambiente. A sua casa, sua cozinha, o seu trabalho, tudo molda as suas escolhas. Comidas ultraprocessadas na vista provavelmente vai fazer com que você coma mais. Alimentos saudáveis, mas que estão difíceis de acessar, provavelmente você vai ignorar. O ambiente é destino, então facilite o saudável e dificulte o sabotador.
O quarto passo, reduza o atrito das boas escolhas. Todo comportamento tem um custo de entrada. E quanto maior o esforço, menor a chance de repetição. Então, simplifique tudo. Deixa a fruta lavada e cortada, deixa as marmitas prontas, a garrafa d'água sempre por perto, a cozinha organizada, opções equilibradas disponíveis, né? Por quê? Menos passos entre você e o hábito desejado significa mais constância. O quinto passo, adicione prazer ao processo. Hábitos só se mantêm se forem emocionalmente sustentáveis. Então coloque uma música, torne o momento agradável, escolha alimentos que você realmente gosta, arruma a mesa com pratos que você gosta, talheres, né? Deixe tudo exatamente como você se sentir agradável. O cérebro precisa sentir que vale a pena repetir, não que você está se punindo. E o sexto e último passo, reforce a sua identidade. Pequenos avanços importam muito. Quando você celebra micro-vitórias, você reforça a identidade que quer, dizendo eu sou a pessoa que se cuida, por exemplo. E a identidade gera consistência, não a motivação passageira. E para encerrar, você não precisa mudar a sua vida inteira, precisa mudar a direção. E quando você ajusta o ambiente, entende os seus gatilhos, cria rituais melhores e celebra pequenas vitórias. E aí, os resultados aparecem. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir e se inscrever. Talvez você conheça alguém que também está na busca por melhores hábitos alimentares e esses passos podem ajudar a desenvolver estratégias melhores. Então, compartilha com essa pessoa. Toda semana eu apareço por aqui com algum vídeo falando sobre alimentação, sobre hábitos, comportamento e para contar também sobre a minha própria evolução nisso tudo. Então, a gente se vê lá no próximo vídeo. Tchau!